Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais importantes e, vamos ser sinceros, mais complicados da história recente do Brasil, a reforma tributária. É uma mudança que promete finalmente dar um jeito em décadas de burocracia. Exatamente, Rafa. E o nosso desafio aqui é esse: descomplicar o que parece complicado. A gente vai usar esses slides para guiar nossa conversa e transformar esse tema, que é super denso, em algo que todo mundo possa entender de forma bem clara e direta. Então, esse aqui é o nosso mapa da viagem. A gente vai começar lá na raiz do problema para todo mundo entender por que essa reforma era tão, mas tão necessária. Depois, vamos passar pela solução, conhecer os novos impostos, entender como essa transição vai rolar e o mais importante, né? O que muda no seu bolso. E lá no final, a gente ainda dá uma olhadinha no que está por vir. Bora começar? Certo, vamos lá, primeira parte. Para a gente entender a solução, a gente precisa primeiro ter uma dimensão real do tamanho do problema. Afinal, por que o Brasil precisava com tanta urgência de uma reforma tributária? A resposta, gente, está na loucura que era o nosso sistema antigo. Pois é, Rafa, e essa frase aí resume tudo. E olha, sem nenhum exagero. O sistema tributário brasileiro era famoso no mundo inteiro, mas infelizmente não pelos melhores motivos. Era um verdadeiro manicômio tributário, um labirinto de regras com uma carga de impostos altíssima. E o mais interessante nesse slide é ver como uma coisa levava à outra. Esse monte de impostos e regras que mudavam toda hora criava uma verdadeira guerra fiscal entre os estados. E isso, claro, gerava uma insegurança jurídica gigantesca para quem queria empreender no Brasil. E adivinha quem pagava essa conta no final das contas? A gente, o consumidor, com preços muito mais altos em tudo. Era um sistema que, na prática, travava o crescimento do país e prejudicava demais o ambiente de negócios. Então, com um problema desse tamanho em mãos, qual foi a solução que apareceu? Olha, a resposta não foi tentar inventar a roda, mas sim adotar um modelo que, na verdade, já funciona muito bem na maioria dos países desenvolvidos do mundo. A ideia principal gira em torno do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Pensa comigo, em vez de cobrar impostos em cascata, sabe, um em cima do outro, o que encarece tudo, o IVA só é cobrado em cima do valor que é adicionado em cada etapa da produção. É um sistema bem mais inteligente, transparente e muito, muito mais eficiente. Beleza, agora vamos para a parte prática. Como é que esse conceito de IVA se transforma nos novos impostos que vão fazer parte do nosso dia a dia? A ideia central é trocar aquela sopa de letrinhas confusa por uma estrutura bem mais limpa e organizada. E essa imagem aqui, gente, é perfeita para mostrar o coração da simplificação. 5 dos principais impostos sobre consumo que a gente conhecia, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, estão sendo juntados em apenas 2 impostos principais, o CBS e o IBS. E tem também um terceiro carinha ali, o Imposto Seletivo, ou IS, que tem uma missão bem diferente, como a gente já vai ver. O CBS é a parte federal desse novo IVA. Basicamente, ele pega 3 tributos federais que já existiam, o PIS, a COFINS e o IPI, e transforma em uma única contribuição. Isso, por si só, já simplifica muito a vida. E a lógica é a mesma para o IBS. Ele unifica o ICMS, que era dos estados, e o ISS, que era dos municípios. Só que aqui tem uma mudança que é uma verdadeira virada de chave. O imposto passa a ser cobrado no destino, ou seja, na cidade onde o produto foi consumido, e não mais na origem, onde ele foi produzido. Isso é gigante. Tá bom, mas e a pergunta que não quer calar? Quanto vai custar? Qual vai ser a alíquota? As estimativas mais recentes do governo falam numa alíquota padrão em torno de 26,5%. E esse valor é a soma do CBS federal, com 8,8%, e do IBS dos estados e municípios, com 17,7%. E para esse sistema todo funcionar direitinho, existem 2 princípios que são a base de tudo. O primeiro é a não cumulatividade plena. Isso quer dizer que uma empresa pode descontar todo o imposto que pagou nos insumos que comprou. Na prática, isso acaba com aquele efeito horrível de imposto sobre imposto. E o segundo é a tributação no destino, que o Rafa já comentou. Isso simplesmente acaba com a famosa guerra fiscal entre os estados, porque não importa mais onde a empresa está, e sim onde o cliente está. A competição fica muito mais justa. Agora vamos falar daquele terceiro imposto, o imposto seletivo. Ele ficou famoso com o apelido de imposto do pecado. E o nome já diz tudo, né? O objetivo dele não é só arrecadar dinheiro, mas é principalmente desestimular o consumo de coisas que fazem mal para a saúde ou para o meio ambiente, tipo cigarro e bebida alcoólica.
Bom, é claro que uma mudança gigantesca como essa não acontece do dia para a noite. Seria o caos. Por isso, foi criado um calendário de transição bem longo, para que todo mundo, empresas, governos e a população em geral, possa se adaptar aos poucos. Olha só o cronograma. Começa em 2026, com um período de teste com umas alíquotas bem baixinhas, só para sentir como funciona. Já em 2026, PIS e COFINS deixam de existir. Aí, entre 2029 e 2032, os impostos antigos vão diminuindo, enquanto os novos vão aumentando. E, finalmente, lá em 2033, o sistema antigo é aposentado de vez e o novo modelo passa a valer 100%. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Ok, já entendemos o tamanho do problema e a solução técnica. Mas agora a gente chega na parte que todo mundo quer saber. O que toda essa mudança significa para você, na prática? Como isso vai impactar o preço do pãozinho, a conta do supermercado, nosso dia a dia? O impacto mais direto que a gente deve sentir é nos preços. E aqui vem as boas notícias. Áreas essenciais como a Cesta Básica Nacional, saúde e educação vão ter uma baita redução nos impostos. Vários itens da Cesta Básica, por exemplo, vão ter alíquota zero, imposto zero. E essa lógica vai além. Remédios, transporte público e até os serviços de várias profissões, como advogados e engenheiros, também vão ter alíquotas reduzidas. O objetivo é bem claro: aliviar o peso dos impostos naquilo que é mais essencial para a vida das pessoas. E para deixar o sistema ainda mais justo, a reforma criou um mecanismo de cashback. As famílias de baixa renda vão receber de volta uma parte do imposto que pagaram nas suas compras, principalmente em coisas essenciais, como gás de cozinha, por exemplo. Isso ajuda a diminuir o peso do imposto sobre quem mais precisa. Gente, e essa parte aqui é uma inovação tecnológica sensacional, o split payment. Pensa só, na hora que você pagar uma compra, seja com cartão ou Pix, o sistema já vai separar automaticamente o valor do imposto e mandar direto para o governo. Isso é revolucionário, torna a arrecadação super transparente, muito mais eficiente e, de quebra, ajuda a combater a sonegação de impostos. É uma mudança radical na forma como o imposto é recolhido no país. E para a gente ir fechando, é super importante entender que a história não acabou, não. A aprovação da emenda constitucional foi um passo de gigante, mas a jornada ainda tem alguns capítulos importantes pela frente, que estão sendo discutidos e decididos agora mesmo no Congresso. Um desses capítulos são os vetos do presidente. Alguns pontos do texto que o Congresso tinha aprovado foram vetados, como, por exemplo, isenções para alguns fundos de investimento. Agora, a bola volta para os deputados e senadores, que vão decidir se mantêm ou se derrubam esses vetos. E isso ainda pode mudar o texto final da reforma. E tudo isso nos leva à grande pergunta que fica no ar. Depois de décadas de discussão, será que essa reforma vai de fato entregar o sistema tributário mais simples, mais transparente e mais justo que o Brasil espera há tanto tempo? É uma ótima pergunta. E a resposta só o tempo e, claro, uma boa implementação vão poder nos dizer. Muito obrigado pela sua companhia nessa análise. Nós somos a Odisseia Textual e nos vemos na próxima.